Aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. Flores para Algernon, escrito por Daniel Case. A primeira coisa que eu gostaria de falar a respeito desse livro aqui é que a tradução foi feita pela Luisa Geisler. Eu já falei dela aqui nesse canal. Eu vou deixar um link, acho que vai ficar aqui, com o vídeo que eu já fiz a respeito de um livro que ela já escreveu. Agora vamos para o resumo. Do que se trata Flores para Algernon? O protagonista dessa história é Charlie Gordon. É um adulto que sofre de deficiência intelectual severa e vai ser o primeiro ser humano a ser submetido a um procedimento cirúrgico para aumentar a capacidade intelectual dele. E quem narra essa história é o próprio Charlie Gordon. Tudo é contado como se fossem trechos de um diário. No início da história, quando ele ainda está sofrendo com a deficiência dele, então a própria escrita, como um recurso narrativo que o autor usa, é igualmente deficiente. E à medida que o personagem vai avançando e faz a cirurgia e vai aprendendo e vai se desenvolvendo, a escrita vai se transformando junto com o personagem. E essa premissa, por si só, para mim já foi muito suficiente para alimentar meu interesse para ler esse livro. Logo no primeiro terço dessa história, você vê que essa premissa já se resolve sozinha. O conflito principal do primeiro ato é o Charlie Gordon ter a sua inteligência aumentada e com isso a visão de mundo dele também é ampliada. Ele começa a ver que pessoas que ele admirava muito, que ele botava no pedestal, não eram assim tão mais espertas, tão mais inteligentes do que ele imaginava. Ele começa a ter uma compreensão mais profunda a respeito de conceitos como egocentrismo, insegurança, a necessidade da pessoa se agarrar a alguma coisa para se sentir importante. É da mesma forma como o mundo reagia a ele. Então, logo no início, os cientistas falam para o Charlie: olha, não conta para ninguém que você fez essa cirurgia. Então ele trabalha já faz algum tempo em uma padaria e ele não conta para ninguém no trabalho dele que ele vai ficar mais inteligente. Então as pessoas continuam tratando ele como a pessoa deficiente como ele sempre foi, mas ele está ficando mais inteligente e vendo aquelas pessoas do jeito que elas são quando estão perto de alguém como ele. E aí começam as decepções, alguns castelos, algumas ilusões, algumas expectativas começam a ruir, pessoas que ele imaginava que eram amigas dele, ele percebe que não é bem por aí. E todos esses conflitos já se resolvem logo no primeiro ato. Então, no final do primeiro ato, o Charlie já alcançou um patamar de inteligência altíssimo, ele já está mais inteligente do que os próprios cientistas que criaram ele, e a partir daí o conflito dele passa a ser outro, porque ele começa a ter memórias da própria infância dele, e aí ele começa a perceber que ele tem questões mal resolvidas com a mãe. Uma pergunta muito simples, que parte da premissa da própria história é: por que ele quis ser inteligente em primeiro lugar? Então ele começa a ter essas memórias em que ele vê que ele busca a aceitação da mãe dele, ele quer agradar a mãe dele, e ele vê essa frustração que a mãe dele tem por ele ser atrasado em relação às outras crianças e desejar imensamente que ele fosse mais inteligente e ao mesmo tempo descontar essa frustração de forma violenta em cima da criança que foi uma criança sem a capacidade de ter ideia do que estava acontecendo ao redor dela. Se você acha que essa história é muito triste mesmo. Se você for um adulto lendo esse livro e derramar algumas lagriminhas, é esperado. Se você tem um coração batendo ainda, é esperado, porque a história do Charlie é realmente de partir o coração. E nesse segundo ato, um outro conflito que se apresenta e o que passa a ser o principal conflito de toda essa história, e é o que dá título a esse livro, é o seguinte: antes de tentar essa cirurgia em seres humanos, ela foi tentada em animais. Então foi tentada em macacos, foi tentada em ratos. E existe um único rato em que a cirurgia deu certo e o rato ficou 3 vezes mais inteligente do que um rato comum costuma ser, que é o Algernon.
Então, logo no início da história, quando o Charlie ainda vai ser submetido à cirurgia, os cientistas estão testando a capacidade cognitiva dele e colocam ele para meio que disputar com Algernon desafios de labirinto, assim, algo que demanda um pouco mais de inteligência, um pouco mais de imaginação para conseguir terminar. Então, no início, a relação do Charlie com Algernon é essa relação de competição. Ele fica chateado com o rato porque ele perde pro rato o tempo todo. E a deficiência dele não permite que ele tenha a compreensão de que é esperado realmente que o rato vença ele, porque o rato já foi submetido à cirurgia, já foi bem sucedido, já está mais inteligente. Só que, à medida que o Charlie vai ficando mais e mais inteligente, chega num ponto que ninguém é tão inteligente quanto ele. E ninguém consegue ter compreensão do que ele está passando. Ele acaba se tornando uma pessoa muito solitária e, no final das contas, a única criatura no mundo com quem ele consegue se identificar e consegue se conectar é esse rato, que é o Algernon. E, ao mesmo tempo, ele vai ficando incomodado com a forma como os cientistas agem em relação a ele. E ele percebe, por exemplo, que os cientistas tratam ele e o rato como meras cobaias. Ele percebe que não existe reconhecimento do ser humano nele. Inclusive, quando ele começa a ter as lembranças da infância dele, ele começa a perceber que aquele menino, embora desprovido de inteligência, pelo menos da inteligência do status quo, que todos nós valorizamos tanto, ainda assim é um menino que sente, um menino que sofre, um menino que tem necessidade de amizade, de ser abraçado, de afeto, e que tudo isso torna ele um ser humano, que não é a inteligência, não é a capacidade intelectual dele, mas essa necessidade de conviver com outras pessoas, essa necessidade de afeto, essa necessidade de se reconhecer, de identidade, é isso que faz dele um ser humano. Então ele começa a se distanciar desse meio que criou esse Charlie Gordon intelectualmente superior e começa a própria jornada dele, que é uma jornada muito mais psicológica, uma jornada muito mais emocional do que uma jornada de sair de um lugar e ir para outro. Eita caramba, onde é que eu tava? Telefone toque é isso. O crescimento emocional dele não acompanha o crescimento intelectual dele. Então, na época que ele faz a cirurgia, lendo os relatos dele, a sensação que eu tive é que era de um menino, assim, um menino de seus 7, 8 anos de idade no máximo, em termos de inteligência emocional. E o intelecto dele começa a subir, só que a inteligência emocional precisa de mais tempo para ser desenvolvida. Então, isso é uma outra questão que o Charlie Gordon também vai precisar resolver na jornada dele, que é buscar essa maturidade emocional que ele sente falta. Por fim, mas não menos importante, é observado que o ratinho Algernon, depois de um tempo, ele começa a sofrer alguns problemas. Então, ele começa a cometer erros e começa a ficar agressivo. E surge no Charlie Gordon esse medo de que o que está acontecendo com o rato vai acontecer com ele também. E aí que vem toda a compreensão a respeito desse título, porque além de ser a única criatura no mundo com a qual o Charlie consegue se identificar, é também o espelho dele, é como se fosse a profecia da existência dele. O que vai acontecer com ele depois dessa cirurgia? O que acontece com o rato pode ser uma pista do que aguarda ele no futuro. E é nesse terceiro ato que a gente vai ver todas essas questões que eu coloquei aqui se resolverem. E no final das contas, quando eu terminei esse livro, a sensação que eu tive pra mim, foi tudo muito surpreendente. Essa obra entregou muito mais do que eu esperava. Eu não sei se a minha expectativa era inexistente, então isso facilitou, mas eu senti que em muitos momentos eu me surpreendi com a jornada do Charlie Gordon, em muitos momentos eu me surpreendi com algumas reviravoltas da história, e algumas direções que a história tomou eu achei muito interessantes. Eu gostei muito de toda a construção dessa narrativa, e o fato do autor, o Daniel Case, ter um conhecimento acadêmico de psicologia enriqueceu muito essa narrativa. É uma leitura que no final, para mim, foi muito satisfatória.
No início é um pouco mais difícil de ler por conta das próprias deficiências do narrador, então o início pode ser um pouco mais arrastado, mas de qualquer forma eu achei que foi um livro muito curto, muito rápido e muito fácil de ser lido. Eu acho que é o tipo de leitura que pode ser apreciada tanto por um adolescente com seus 16 anos, quanto por um adulto com seus 30, 40, quanto por uma pessoa mais velha, lá pelos seus 50, 60. Então eu acho que é o tipo de história que não tem idade, agrada a todas as faixas etárias, porém esteja ciente de que o tema da história é esse. Não é um livro young adult, não tem grandes aventuras, não é um livro agitado, não é um livro movimentado. Não espere aqui ou tampouco romances. O Charlie Gordon tem lá os seus interesses amorosos, os seus interesses românticos, mas é muito evidente de que não é o ponto principal dessa história, então aqui você não vai encontrar nada muito próximo de Nicholas Sparks também. Então se o seu tipo de leitura, o tipo de livro que você gosta de ler é John Green, Nicholas Sparks, Crepúsculo, não sei, esse livro está fora desse espectro, você vai ficar decepcionado se for ler essa história esperando por isso. Se trata de uma narrativa que, embora não seja muito densa, e o autor foi muito feliz em utilizar uma linguagem acessível, em construir uma história que apesar de se tratar de altíssima intelectualidade e ciência avançada, ainda assim é compreensível e acessível para um leigo, sem deixar de lado toda a densidade e todas as questões mais profundas que essa história aborda. Então não é um livro para entretenimento, é uma história um pouco mais pesada, é uma história que, embora seja fácil acompanhar a escrita do autor, ela vai mexer com o emocional da pessoa de uma forma não muito agradável. Não é o tipo de livro que você vai terminar e você vai se sentir bem lendo. Tem muito a ser dito, tem muito a ser comentado a respeito dessa história, mas eu acho que é melhor parar por aqui para não entregar muito da história, não entregar nenhum spoiler. E se você já leu o livro, então me deixa um comentário aqui embaixo, vamos conversar mais a respeito disso. Me dá um joinha se gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigada por me ver até aqui e até a próxima!